Olha só, gente. Que eu fiz? A gente vai começar agora a estudar os mercados, certo? Todo mundo ouvindo direitinho aí? Faz um joinha para mim, fazendo favor. Eu tô. Ah, então tá ótimo. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, olha só. Hoje eu comecei com isso aqui. Ó. Primeiro a gente estava falando, né? Aula passada, está aqui. Fizemos um debate entre demanda e oferta. E depois a gente estudou a oferta e as suas variáveis. Ótimo. O que eu preciso agora para vocês ficarem bons? Bons não, né? Bons vocês já são. Vocês ficarem excelentes. Eu mandei essa fotinha lá para vocês, mandei no grupo. Sim, segunda-feira. Isso. Olha lá. Como é que eu quero que a gente comece a pensar em cima disso aqui? Olha aqui. A carne bovina subiu 40%. Compre carne suína de aves, ovos, embutidos, coma mais verdura e legumes. Carne tem prazo de validade. Se não vender, dá prejuízo. Dentro disso aqui, ó, presta bem atenção. A gente tem demanda e oferta, certo? Aí eu volto para cá. Como que vocês enxergam a carne dentro das variáveis da demanda e da oferta? Fala comigo. Fala comigo, gente. Vocês têm que me Um falar. bem substitui, um bem que é substituível? Isso. A carne é um bem substituível, no caso, na lei da demanda, não é isso? Então vamos por partes. Vamos pensar pela lei da demanda primeiro. Se a gente for usar a lei da demanda, aqui a gente pode falar que a carne é um bem substituto, não pode? Um monte de bem Sim, substituto que tem aqui. Aí a gente já vai falar que esse bem aqui, ele pode ser substituído por esses outros todos aqui, não é isso? Fala comigo, gente, se eu estou certo ou se eu estou errado. tá certo. Ótimo. Bem substituto, demanda. Então, como é que se a gente fosse fazer o gráfico, como é que seria o gráfico da carne? Seria a carne que é o produto, não é isso? Fala comigo. Sim, Sim. Demanda, então ótimo. Então a carne seria o produto e a outra variável seria o preço. Confere? sim, Então, confere. Sim. então a gente definiu aqui demanda dentro da carne, que é o preço da carne e como que ele é oferecido, não é isso? Aí está falando aqui que o preço da carne vai subir, certo? Então, aí a gente dê a resposta, né, que ele pode ser um bem substituto. Agora, indo além na nossa situação hoje, o que está acontecendo com a carne? Fala comigo, em termos de mercado, eu quero saber. Com a carne de. Pode ser essa carne aqui, essa carne de boi. O que está acontecendo com ela? Essa afirmação aqui, vamos caminhar junto. Essa afirmação aqui, ela pode ser verdadeira? Carne tem, carne tem prazo de validade, se não vender, dá prejuízo. Ótimo. Isso aqui é verdadeiro? É, Quem falou é? Fala comigo. Fábio? é, é verdade. É o Fábio que falou? Porque aqui eu não enxergo. Isso. Ô, Fábio? Foi. Fábio, então vamos pensar comigo aqui agora. Beleza, eu também concordo, é verdade. Se ela tem prazo de validade, se ela não vender, ela dá prejuízo. Você lembra que a gente agora vai começar a estudar mercado, certo? O que está acontecendo no Brasil e sempre aconteceu isso? Aqui, com outros produtos até. Como é que funciona em termos de mercado se, ao invés de fazer isso aqui no mercado interno, pegar essa carne aqui e exportar? Como é que fica? É certo ou é errado? Pode falar, gente.
Fazer é vender mais caro. Não, presta atenção. Não No vamos caso, botar, não vamos certo e botar errado, preço, como não. assim, Paulo? Se a carne vai estragar? Não. Eu não Essa entendi. afirmação aqui, ó, igual o Fábio falou, ela está correta, mas a gente está pensando em termos de mercado interno, ok? Em termos de Brasil. Se o cara não conseguir vender ela aqui dentro, ele vai ter que diminuir o preço dela, não vai? Porque senão realmente ela vai vencer. Isso aqui está correto, eu já entendi que vocês entenderam isso. Agora a minha pergunta é outra. Ao invés, né, a outra alternativa, ao invés dele diminuir esse preço aqui e pegar essa carne aqui e exportar ela, independente do preço, ele vai perder a carne? Não. Não, Pois é. não. Então, isso é que a gente vai entrar agora. São as variáveis de mercado. O que são variáveis de mercado? Eu quero que vocês enxerguem a economia agora como mercado interno, que a gente vai chamar mercado nacional, e mercado externo, que a gente vai chamar mercado internacional. O que acontece? Se ele pegar isso aqui e vender para fora, ele vai estar atrapalhando, assim, entre aspas, o mercado interno nosso. Fala comigo. Fala comigo, gente. Eu creio que não, por causa do preço estar elevado. Então, para ele não levar prejuízo, ele vai vender para outra pessoa, no caso, para outro país. Isso, ótimo, empresa. Você está pensando aí, Vitória, como empresa, está correto. Agora pensa como consumidora. Se acontecer o que está acontecendo, a gente vai comer carne de boi? Não, Não porque no vai. caso o preço vai continuar alto. Vai continuar alto porque ele pegou isso aqui e exportou para outro país. De qualquer forma, ele conseguiu vender o que era o objetivo dele. Exatamente. É a E se a de- diferença dos mercados interno e mercado externo. Quem falou aí, pode interromper qualquer hora, gente. Fala comigo. e se a demanda da exportação, no caso, aumentar muito, talvez o mercado interno até aumente o preço ainda mais. Exatamente. Quem falou agora? Leonardo. Leonardo, é o que está acontecendo no nosso país. Exatamente o que você acabou de falar aí, em termos gerais e nos produtos que a gente tem. O que acontece? Os nossos produtos, eles estão sendo exportados porque não estão sendo absorvidos pelo nosso mercado interno por causa do quê? Preço. Vocês lembram que eu falei para vocês que isso tudo aqui depende da renda, certo? Então, o que está acontecendo com o nosso dinheiro? A gente não está conseguindo acompanhar a subida de preço do mercado interno. Então, deram para vocês verem como é que a gente consegue elucidar aqui certinho a lei da demanda? Ficou dúvida na lei da demanda nesse exemplo? Fala comigo. Sim. Lei da demanda normal, não é isso? Então, nós temos um produto, carne, nós temos uma variação de preço, temos bens substitutos, nós podemos falar que esse bem não vai variar muito porque ele tem substituto, então a curva da demanda vai continuar a mesma coisa e a tendência é perder mesmo, se não exportar, ou diminuir o preço. Todo mundo concorda com esse raciocínio? Sim. Ô, Paulo, Fala comigo, Fábio. Você me ajuda também sempre. Fala comigo. isso é bom, mas depende do lado, né? Exato. Sempre que a gente vai estar falando dessas aulas agora, sempre você tem que olhar como com o lado consumidor e com o lado empresa. Se o raciocínio está certo. Só um pouquinho, Maria Clara. Só para me terminar o raciocínio. Toda vez que você pensar assim, você não vai errar. Você tem que pensar aqui, ó, como produtor e como consumidor. Esse é o raciocínio seu, tá certinho, Fábio? Fala comigo, Maria Clara. No caso, tipo assim, se o preço aumentar, igual Não, da mas- carne aumentou, Calma, isso. Tá falando, nós vamos dar nesse mesmo exemplo, não é isso? Só para me entender. não sei. Não, mas tem que ser por exemplo. Você tem que me falar para mim pensar, junto com você. Ué. Então tá, Ó, nesse exemplo, fala comigo. se a carne aumentar o preço, Isso, a igual aqui. demanda dela vai diminuir. Isso, ótimo.
Continua. Não, era só isso que eu queria saber mesmo. Mas, Só tipo isso. assim, Demanda é isso. Principal, aumenta o preço, a procura, que é sinônimo de demanda, diminui ou substitui por esses bens aqui. Ó. Isso, entendi. isso é demanda. Dúvida? Ô, Paulo, Fala comigo. mas igual aqui, igual arroz, óleo, essas coisas ultimamente subiram bastante, pelo menos Pois aqui em é. Espera- deu Por uma isso, diferença grande de preço. Só que esses bens não têm bens, estão substitutos, né? aí vai cair em qual coisa que a gente falou lá, do alho. Aí vai ser inelástico, porque de qualquer maneira o consumidor vai ter que consumir e vai ter que comprar. É. E é o que está acontecendo. Um pacote de arroz aí hoje, que a gente pagava R$12, R$13 arroz, né? Um arroz bom, não citar a marca, não para a gente precisar fazer propaganda. Está custando R$21, R$22 o pacote de arroz. Aí, nesse caso, o que prevalece é a lei da oferta, né? Porque Calma, o produtor que decide o preço do produto. Calma, eu vou falar agora. Eu vou falar Ô, agora. Paulo, Fala comigo. Fala a comigo. carne ela não é substituível, não. No caso, não. Hã? A carne ela não é substituível, no caso. Ué. A carne tem bem substituível, sim. Porque você tem carne de boi. Nesse caso aqui, você tem carne suína, você tem aves, você tem ovos, tem embutidos e verdura e legume. Então, ela é um bem substituto. Você pode substituir essa carne aqui, ó, por isso tudo aqui, ó. Vermelhinho aqui. Também a taxa de vegano e vegetariano está aumentando cada vez mais no Brasil. Então, calma, mas é outra coisa. O vegetariano aí não vai interferir, não. Aqui o raciocínio nosso está acompanhando aqui, está certinho. Aqui a gente tem que pensar só em relação àquilo que a Maria Clara falou aqui. Preço e aumento de preço ou diminuição de preço. Então, aumentou o preço, parou de comprar isso aqui e substituiu por isso aqui. Agora vamos para frente. Pegando esse mesmo exemplo aqui, o que a gente pode falar dele na oferta? Fala comigo agora. O mesmo exemplo. Fala comigo, gente. Que dá para fazer o mesmo exemplo. Aí vocês não vão ter dúvida mais. Se for para vender internamente, a demanda vai, Não. a oferta vai diminuir. Exato. Não, mas agora vamos para as variáveis. Então, qual que vai ser a variável na oferta aqui na carne? As duas variáveis. Vai ser o aumento de preço. Isso. E a quantidade ofertada desse bem aqui, ó, que é a oferta. Então, a oferta é o bem e a quantidade do bem ofertado. No caso da carne. Continua, Vitória. Tá excelente o raciocínio. Aí, no caso, se a demanda vai diminuir se for vendido internamente, dentro do país. Exato. E se for exportada, a demanda pode até mesmo aumentar. Pode. Mas agora fala da oferta para mim. Eu tô falando demanda, mas é oferta. Ah, bom. No caso, a demanda, a oferta dentro do Brasil, né? Como menos pessoas vão querer comprar, vai diminuir a oferta para não estragar e não ter prejuízo. Exato. E caso for vender para fora, pode até mesmo aumentar a lei da oferta. A oferta. É o que está acontecendo, está aumentando. Ficou dúvida, gente? Então, aqui, variável... Está aumentando, no caso, para exportar ou para vender aqui no Brasil? Para exportar. Para vender no Brasil, não vai vender, porque ela subiu 40%. Aqui. Ninguém vai comprar. Ela vai ficar lá. Se a gente pensar, Maria Clara, só em termos de mercado interno, essa carne aqui, ó, vai acontecer isso aqui. Ó. Ela vai acabar mesmo, vai ter que dar para ela, vai doar. Mas por que lá fora... Calma, devagar. Um de cada vez. Fala de novo. Por quê? Por que lá fora vai vender mais? Olha só. Lá fora, quem dita o preço do mercado externo é o nosso país. Fala comigo, gente. Pode repetir, Paulo? Fala. Lá fora, nós estamos falando de exportação. Quem dita o preço desse produto aqui para exportar? É o nosso país? É o mercado interno? Ah, tá. São eles, no caso. São lá eles, fora. Pode falar nomes. Eles, mercado externo.
Então, Ô, Paulo, fala comigo. aí no caso é calculado no valor do real ou calculado em valor de Dólar. Por isso que E eles está ganham, exportando. Fala, Vanessa. eles ganham mais exportando Do do que que vendendo diminuindo aqui o preço aqui? Exatamente. porque aí no caso, tipo assim, o dólar vale mais que o real, então mesmo sem reajuste dos 40%, ele continua ganhando mais. E ele vai, além dele continuar ganhando mais na oferta, ele vai continuar vendendo a carne dele aqui. É isso que a gente precisa saber. Precisa saber, assim, resumindo, demanda e oferta, é isso que vocês precisam saber. Vocês pegam um exemplo nosso aí de Manhuaçu, o que acontece com o café daí? Fala comigo. Eu adoro o exemplo do café. O café é exportado. O que sobra para nós? Não é o restinho do café daí? O pior café que existe que sobra pra Que a gente. gente bebe, que é o nosso país que produz, é o que sobra para a gente beber, porque o melhor é exportado. É verdade. Sem contar que eu já ouvi falar que, tipo assim, eles misturam sangue de boi no café para ele ter pigmento. De tão ruim que é o café. Ana Luísa, pode falar, filha. Não precisa nem levantar a mão. Não fala a hora que você quiser. Fala. Foi sem querer. Ah, tá. Não, beleza. Ô, gente, então o que está acontecendo? A tendência nossa hoje... Ô, Paulo, tem uma pergunta no chat. Pode falar para mim? Porque eu não tô sem Aqui tá assim, e se a exportação não der lucro? Quem que perguntou isso? O Arthur Langmer. Arthur, vamos explicar todo mundo junto. Se a exportação não der lucro, esse produto aqui, ó, para ficar no mercado interno, tem que abaixar o preço. Se não abaixar o preço, ele perde. Porque esse aqui tem prazo de validade. Ó. Respondi, Arthur? Fala comigo. Então, vamos. Isso é o que acontece. Nós precisamos saber isso. Se a gente pensar em mercado interno, isso aqui não baixar o preço, perde tudo. Podemos ir para frente? Então, a gente fechou direitinho. Ó. Oferta, demanda em cima disso aqui. Aí, o que começou agora? Aula de hoje eu coloquei concorrência perfeita e oligopólio. Então, a gente começa. Todas as vezes que vocês ouvirem as duas palavrinhas, concorrência perfeita, oligopólio, a gente vai pensar em micro e macroeconomia, a gente vai pensar em mercado interno, mercado externo, a gente vai pensar em produto e a gente vai pensar em renda, e a gente vai, por último, pensar no gosto do consumidor. Essas duas coisas aqui, ó, são duas variáveis, são dois estados. Estado fica feio falar, né? Estado não. São dois momentos diferentes que a economia passa. Uma na concorrência perfeita e o outro no oligopólio. Mas eu coloquei aqui para vocês. Concorrência perfeita. Quantidade de oferta é pequena, não possui influência sobre o mercado, aceita o preço ditado pelo mercado. O que acontece com esse conceito aqui? É um conceito muito... Eu coloquei isso aqui. Vou perguntar, o que vocês acham disso aqui? Está certo ou errado? Fala comigo. Dessa concorrência perfeita nesse caso aqui. Está certo isso que está escrito aqui? Eu acho igual, não essa parte de quantidade ofertada é pequena. Eu acho que é errada. Errada. Não é porque que é errado. Pelo que eu entendi, no caso, esse monopólio é tipo assim, quando tem muita concorrência, por exemplo, loja de roupa. Mas calma, Vitória, aqui é concorrência perfeita, não é monopólio, não. Monopólio está aqui embaixo. Ó. Ah, tá. Vou nesse aqui primeiro. Ó. Paulo, eu onde passei o carro na frente do boi, já estou olhando lá embaixo. Calma. Isso aqui, gente, vocês vão entender o que eu preciso que vocês entendam disso aqui. É a concorrência perfeita. Eu vou falar primeiro o que está escrito aqui. Isso aqui está correto. Aí colocou aqui, ó, o monopólio. Quantidade ofertada é grande, influencia o mercado, determina o preço a ser praticado. Vou acabar com esse aqui primeiro. Oligopólio. Poucas grandes empresas no mercado, o que gera forte concorrência. Embora o oligopolista possua alguma influência sobre o preço,
Sua ação está limitada pelas possíveis reações de seus concorrentes. Pesquisa o preço a ser praticado. Aí a minha pergunta. Desses 3 que estão aqui, ó, concorrência perfeita, monopólio e oligopólio, qual que vocês acham que encaixa melhor para ser praticado na nossa economia hoje? Fala comigo. Levando em conta todas as variáveis que a gente está falando de mercado interno versus mercado externo, que é preço. Qual que é aqui que vai encaixar melhor aqui, ó? Ou eu posso dizer que aqui encaixam pequenas empresas, aqui encaixam grandes empresas. O que vocês acham disso? Antes de eu ir para frente, fala comigo. Eu preciso que vocês me falem, gente. Vocês têm que entender. Por isso que eu pus aquele exemplo da carne lá. Ô, Paulo, o que é concorrência perfeita que eu não entendi? Olha lá, concorrência perfeita. Quantidade de oferta é pequena. É para não entender mesmo agora, viu, Fábio? Daqui a pouco você vai entender. Não possui influência sobre o mercado. Aceita o preço estabelecido pelo mercado. Eu posso falar que a concorrência perfeita aqui, ó, é um mercado local. É um mercado local com todos os produtos inseridos dentro desse mercado. Eu posso dizer isso? Seriam os pequenos empresários, no caso, a mercearia do bairro, um Isso. hortifruti, alguma coisa assim? Os pequenos produtores. Posso falar isso? Pode. Porque Posso. é pouca coisa, né? Posso. No caso, produtos artesanais, Não, Paulo, calma. alguma coisa Não, assim? não. E não entra na Vitória, não entra, como é que eu vou te explicar? Não entra na precificação, não. É tudo. Isso aqui, ó, é um mercado local com todos os produtos inseridos lá dentro. Paulo, Fala. mas para ser concorrência perfeita, eles têm que vender exatamente os mesmos produtos, não? Exato. Não, calma, tem que vender os mesmos produtos. Não estou falando disso, não. Eu só quero que vocês enxerguem isso aqui, ó, como microeconomia. Micro. Por que micro? Porque isso aqui vai de estado e vai lá para o município, independente do produto. Essa concorrência perfeita aqui, ó, ela é por estado e por município. Enquanto essa aqui, ó, é macro. Isso aqui já vai estado e depois lá na frente a gente vai ver que vai país. É a diferença dos dois, concorrência perfeita e monopólio. Deu para entender isso? Uhum. Certo? Então vamos. Aí o que mais que eu coloquei para vocês? Tá lá, igual a gente sempre faz, concorrência perfeita e oligopólio. Vamos ver se eu falei mentira para vocês. Paulo, Fala comigo, toda hora. naquele outro slide lá, que você falou que era concorrência, tinha lá concorrência perfeita, né? Que você falou Tá que ele no aí, ó. caso é microeconomia, monopólio, que é macroeconomia, e esse oligopólio. Se Esse aqui depois eu vou encaixaria. falar dele para vocês. Esquece ele, vão entender esses dois aqui primeiro. É porque quando eu vou fazer a aula para vocês, eu olho lá depois no AVA o que eu quero que vocês puxa mais, sabe? Depois a gente fala Entendi. desse oligopólio. Mas vou deixar ele aqui, não tem importância. Não. Isso aqui, ó, é mercado externo. Você já perguntou, vou te responder. O oligopólio. Olha só. Aí eu coloquei o seguinte. Identificar as características que tornam o mercado competitivo. Olha só, gente. Vamos por partes. O que torna um mercado competitivo? Fala para mim. Concorrência? Concorrência. Tá certo. A concorrência, Fábio, é baseada em quê? Não ter o monopólio, né? Não. Mas vamos por partes. A concorrência é baseada em quê? Fala para mim. Demanda? Não. Pode ser, mas não quero a palavra demanda, não. Vocês concordam que a concorrência aqui, ó, é preço? Sim. Ótimo. Sim. Beleza. Então, olha só. Identificar as características que tornam o mercado competitivo. Então, aqui a gente vai ter concorrência versus preço. Hoje, o que está mandando não é o preço? Independente, assim, entre aspas, da qualidade, a gente está procurando preço, com um alto grau de satisfação. Não é assim que está acontecendo? Então, Exato. identificar características que tornam o mercado competitivo, a gente vai colocar concorrência e preço. Listar as características de um oligopólio. A gente vai falar e falou que isso aqui é mais macro. E depois, explicar como as firmas decidem sair ou entrar no mercado competitivo no oligopólio. Isso aqui, gente, é uma coisa que hoje, ó,
eu vejo como oportunidade. Como que uma coisa vai entrar no mercado hoje, independente de ser micro ou macro, e sobreviver? Porque está difícil hoje qualquer tipo de produto, qualquer tipo de empresa sobreviver hoje. Então, isso aqui é o grande X da economia hoje. Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, o mercado, estrutura de concorrência, né? Essa fotinha aqui eu coloquei, e coloquei aqui, ó, monopólio e oligopólio. Tá vendo que quando a gente fala de macro, a concorrência perfeita nem entra, ó. O que interessa é esse e esse aqui. Aí volta. Olha só. Não é possível, gente. Não é esse desafio aqui, não. Deixa eu ver uma coisa. Vocês tiram aqueles... Esquece esses dois aqui, tá? Esses dois aqui é da aula passada. Eu esqueci de apagar, tá? Olha só. Olha como é que eu fiz e como é que tá lá no material de vocês, que eu tenho que olhar, sempre olho. Olha só. Então, estrutura de mercado. Aí ele colocou aqui concorrência perfeita. Ele colocou aqui, ó, concorrência perfeita. Concorrência extra, preço ineficaz. Produtos homogêneos, ou seja, pouca diversidade. Muitos compradores, ou seja, dependendo do tamanho do local, tem muita gente para comprar. Não há barreiras à entrada de novas firmas. Qualquer um abre o que quiser de forma formal ou de forma informal, e tem muitos vendedores. Tem. Aqui, se a gente pensar em lado de empresa, tem. Aí, ó, a gente falou de oligopólio. Ô, Paulo, no caso, essa concorrência perfeita seria loja de roupa, sapato, essas coisas assim, não seria? Só completa que aí em Manhuaçu seria. Eu só não quero que você pense nisso tudo que você falou lá aqui em Belo Horizonte. Eu quero que você pense essa concorrência perfeita aqui como sendo um mercado. Como é que eu quero que você... Como sendo um mercado pequeno, sabe? Uma Sim. parte de um estado. Eu quero que você pense nessa concorrência perfeita aqui. Seria isso, tudo que você falou aí está certo. Tudo que está aqui dentro, só que em termos pequenos, em termos de município. Pode falar? Aí a gente vai lá para o oligopólio. Olha aqui. Concorrência extra, preço muito eficaz. Produto homogêneo ou heterogêneo. Muitos compradores, fontes de barreiras à entrada de novas firmas e poucos vendedores. Aí, eu coloquei, tá vendo? Ó? Eu coloquei, não, isso aqui estava lá. Pomagre versus Marelli. Tá vendo que isso aqui, ó, é um mercado de microeconomia? E essas duas outras empresas aqui, ó, são empresas de um mercado macroeconômico. Aí eu quero que vocês entendam o seguinte. Aqui está Banco do Brasil e Bradesco, não tá? Eles atendem Manhuaçu? Fala comigo agora, gente. Atende sim. Atende, não atende? Ótimo. Manhuaçu e o Brasil inteiro, né? Isso. Agora a pergunta. Esses dois aqui, ó, eles atendem Manhuaçu? Eu nunca vi essas marcas. Nunca vi. Mas então pensa aí, me fala uma marca daí na pipoca, não que a pipoca vende para o Brasil inteiro. Me fala um café daí que só tem aí em Manhuaçu. Qual que é o nome de um café aí? Salomão? Não, Salomão já tá crescendo. Tem um aí. Café Emerick? Isso, Emerick. O café Emerick atende Manhuaçu, não atende? Tem. Sim. Agora, Sim. ele atende aqui o resto do Brasil todo, como esses dois bancos? Não. 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 Então, essa é a diferença entre concorrência perfeita e oligopólio. Microeconomia para um determinado mercado. Aqui, ó. Concorrência perfeita seria microeconomia, uma determinada região. Não é Isso, exato. E aqui, ó, macroeconomia, atendendo a todo um país nesses dois exemplos aqui, ó, que é os bancos. É a diferença entre concorrência perfeita e oligopólio. Fala comigo agora. Pergunta.
Vamos dizer assim, em São Paulo. Em São Paulo, é uma cidade grande. Lá pode ter tanto concorrência perfeita quanto oligopólio, não pode? Exatamente. Lá o que acontece é isso. São Paulo tem isso. São Paulo é o coração de todo exemplo econômico que a gente pode dar. É isso mesmo, tá certinho. Uhum. Posso ir, gente? Então tá aqui Não, as duas coisas. Lembrando aí o que o Fábio falou, que em um determinado estado, o exemplo de São Paulo, pode ter as duas coisas. Pode. Fala. Quem vai? e quando essas empresas grandes que é no Brasil inteiro, por exemplo, Oligopólio. elas se competem entre si por preço. Isso, aí é Como concorrência. Aí gera concorrência, mas você não leva para concorrência perfeita, não. É concorrência, mas nada de concorrência perfeita, não. Mas acaba de falar para me entender direito. Porque essas lojas grandes, como, por exemplo, Americanas, Amazon, essas grandes lojas, elas competem muito por preço. Porque uma coloca um preço, a outra coloca exatamente o mesmo preço. O que seria isso? Oligopólio de grandes empresas, não concorrência perfeita. Correto? Essa concorrência deles seria só concorrência. Concorrência deles, isso. Você não confunde ela com concorrência perfeita, não. É um mercado deles entre grandes revendedores, nesse caso que você deu aí, praticando oligopólio. Oligopólio, concorrência de oligopólio. Seria. Isso, exatamente. Isso aí. Ok. Posso ir, gente, para frente? Aí tá. Aí tá lá. Concorrência perfeita e oligopólio está falando a mesma coisa lá. Identificar as características que tornam o mercado competitivo. A gente falou lá, listar as características do oligopólio, também já falando. E explicar como as firmas decidem sair ou entrar no mercado competitivo do oligopólio. Falta a gente só responder essa pergunta aqui. Aí o que eu coloquei lá? Mercado competitivo. Aí eu coloquei isso aqui, ó. Esse autor aqui é famoso. Ele fala assim, como vender no mercado competitivo. Fala para mim agora. Me ajudem a responder isso. Como vender no mercado competitivo? A minha pergunta é, tem mágica? Não, eu acho que seria em relação ao preço. Pois é. Aí a gente vai começar a falar, como disse. Teria duas formas, não? Talvez. Fala comigo. Quais pelo preço, ou talvez algum plano específico de uma loja. Mesmo eles vendendo o mesmo produto, eles podem colocar um benefício extra. Sei lá, um programa de recompensa, alguma coisa. Isso aí é concorrência, né? Não concorrência perfeita. Isso aí é concorrência, tá certo. Mas o que vai manter isso aqui, ó? Como vender no mercado competitivo? Hoje, o que vai conotar isso aqui? O que vai identificar isso aqui que eu preciso que você saiba? Eu posso falar que é preço? No geral, sim. É uma qualidade satisfatória. Exato. Então, aí completando, né, Fábio? Aqui, ó, o que vai determinar isso, olha bem para vocês verem, é o preço atrelado à satisfação do consumidor. Fechamos. Agora, eu não quero que vocês esqueçam que isso aqui hoje, o que está mandando é preço. Não tem jeito. Aí tem gente que pergunta assim, às vezes, em qual segmento? Todos. O que determina hoje, o que está determinando hoje em quase todos os segmentos é preço. O grau de satisfação depois, mais pouquinho. O que está mandando aqui hoje é preço. Certo? Eu coloquei para vocês lá, ó, um conceitozinho. Está lá no material de vocês também. O mercado é um ambiente em que uma determinada quantidade de bens ou serviços produzidos por empresários é oferecido ou oferecida a determinado nível de preço em certo período de tempo. É uma definição. Os consumidores se deslocam a esse mercado com o intuito de adquirir uma quantidade dos mesmos produtos por um nível de preço que considerem adequado.
maximizando a sua satisfação. Olha só, lá no exemplo da carne. Vocês estão vendo o exemplo da carne lá? Essa frase aqui quer dizer o seguinte. Em Manhuaçu tem as cidades aos arredores aí, não tem? Vocês vão entender isso. Fala comigo agora, gente. Não tem? Sim. Aquele mesma carne lá, aí em Manhuaçu, se a pessoa sair de Manhuaçu, por exemplo, para comprar carne lá em Santana do Manhuaçu, o preço vai ser mais baixo? Fala comigo, gente. Se for o preço, eu creio que não, porque se o preço de custo dela subiu, vai subir no geral, não? Não, calma. Isso sim, mas eu estou dizendo, por exemplo, se vale a pena, ou seja, isso aqui a gente vai entrar um pouquinho agora em comportamento do consumidor. Se vale a pena a pessoa que é a gente, consumidor, sair daí de Manhuaçu, vai lá em Santana do Manhuaçu comprar uma carne com 40% mais barato. Vale a pena ou não vale a pena? Eu acho que não. Não, por causa da gasolina, né? Tipo, Ele vai ter desgaste de tempo, petróleo. Então, isso que a gente vê como variável aqui, ó, para nós hoje não está funcionando, não. Porque a pessoa, se pensar igual vocês falaram aí, não vai sair de lá para deslocar por causa de carne. Isso é mercado. Fala, Maria Clara. Se fosse uma coisa muito essencial, tipo assim, um remédio que eu tenho que tomar e não acho, e é essencial para mim, eu poderia até me deslocar, mas carne tem outros bens que podem substituir ela, então eu não vou morrer por causa da carne. Exatamente isso que eu quero que você... Mas, ô Paulo... Só um pouquinho, eu vou escutar. Então, vocês estão vendo que tudo que fala em economia, a gente tem que ver variável, a gente tem que ver satisfação, e a gente vai cair aqui de novo, ó, no preço. Fala comigo, quem chamou? Mas igual, o Alice. pessoal não sai daqui para poder ir para São Paulo para comprar as coisas? Sai, mas por quê? Aquilo é mais barato. Preço. Por que a pessoa sai daqui? Não, mas aí depende. Para fazer o quê? Para comprar mais barato, né? Mas o que está atrelado lá em São Paulo, além do preço? Você concorda comigo que é a quantidade? No exemplo da carne, olha só, a pessoa vai sair daí para ir lá comprar 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos de carne? Não vai. Agora a pessoa sai daí e vai lá para São Paulo, para comprar bens de consumo que ele tem 100% de lucro na revenda. Ele vai lá? Vai. Por isso que o mercado fica girando assim, ó. É igual uma bola mexendo. A pessoa vai lá comprar. Fala. Ou no mesmo exemplo da carne, se ele fosse comprar um caminhão de carne para revender. Exato. Agora, a minha pergunta, lá vai ter um caminhão de carne? No exemplo que a gente deu, Santana do Manhuaçu? Não vai ter. Não. Então, aí se a gente for pegar esse mesmo exemplo, lá em São Paulo vai ter? Vai. Vai. Isso, aí a gente vai naquela mesma coisa que eu estou sempre pedindo. Micro e macroeconomia. Municipal, depois a gente pega o global. Isso é o que manda e o que vai fazendo hoje oferta, demanda e os agentes. É o que a gente estudou até agora nessas 5 unidades. Aí eu vou. Os exercícios. Eu coloquei para vocês aqui. ACE. Gente, o grau dos exercícios lá tá subindo um pouquinho. Tiveram dúvidas neles? Não? Então tá. Depois. A última coisa agora, a gente vai entrar, achei que vocês não iam falar, mas a gente vai entrar naquela coisa que não sei se foi o Fábio falou, mas nós vamos lembrar aqui. Ele perguntou lá para vocês na prática, mercado de telefonia no Brasil. Como é que funciona o mercado de telefonia no Brasil? Fala para mim. É macro ou é micro? É macro. É macro. São várias empresas grandes aqui, ó, oferecendo vários tipos de... Vamos colocar nessa foto aqui. Vários tipos de aparelho, não é assim que funciona? E a briga pela concorrência entre elas é o quê? É o preço.
Agora está entrando o grau da satisfação por causa da internet. Eu recebi uma mensagem aqui no grupo, olha só, a internet está caindo, está complicado. É o Paulo que falou isso. Aí, ele está errado de falar isso que vai trocar aqui depois? Fala comigo, gente. Não. Não. Porque a pessoa, às vezes, precisa disso aqui. Ó. Eu devia ter colocado aqui telefonia / internet. A pessoa está precisando disso aqui para ganhar dinheiro, não está? Então, se ele não tiver isso aqui atrelado à internet boa, independente do preço, que está quase igual, a pessoa vai trocar, não vai? Com certeza. Então, pronto. Então, é isso aí que a gente precisa entender até agora de oligopólio, concorrência perfeita. Lá tem aqueles gráficos, aquelas coisas lá, são gráficos simples. Vocês vão ver que se eu pedir aquilo, vocês vão saber fazer na hora. Aí o que eu coloquei hoje foi isso. Deixa eu tirar aqui para a gente ver um pouco. Fala para mim agora, dúvidas? O Flamarion tá aí. Monopólio. Flamarion, você tá bom, cara? O Flamarion tá formando, ó, esse moço aqui, ó. Fala comigo, Fábio. E o monopólio? Monopólio, nós vamos fazer um trabalho. Eu vou colocar lá para vocês. Vai ser o nosso trabalho avaliativo para a prova. Mas o monopólio seria tipo a Coca-Cola? Que ninguém compete contra ela? Seria. Tá certinho o seu exemplo. Coca-Cola. Tem outras grandes aí, né? Mas o seu exemplo está correto. Coca-Cola. Pode falar que é. Certinho, gente? Ô, Paulo, Vai. então, o monopólio, tipo assim, é uma grande empresa que domina. Isso. E não deixa nenhuma outra entrar. Mas isso é errado, não é? Questão. Deixa eu entender a sua pergunta. É errado em termos de quê? É errado no sentido que você não consegue desenvolver outras empresas e aumentar o mercado competitivo. Eu não vou dizer que é errado. Para você competir com o exemplo que você deu aí, você tem que ter o que hoje? Muito investimento para fazer uma coisa melhor e atender o consumidor de forma plena. Isso é o exemplo da Coca-Cola. Não tem como competir se for lá olhar. Assim. Tem gente que até tem medo de competir. Não, nem entra, porque já tem aquela coisa de perder. Você quer ver um exemplo desse, sabe, que é legal? A gente está falando aí, vocês ouviram falar da Baker, da cerveja artesanal? Já. Então, é um exemplo que o cara que fez aquilo, eu participei da consultoria lá. O que o cara fez lá? Ele foi concorrer com a Ambev. A Ambev pediu para comprar a Baker antes de acontecer aquela coisa lá. E já estava, não sei se vocês perceberam lá, eu não bebo, mas como exemplo, o mercado de cerveja artesanal estava acabando com o mercado da Ambev, vocês perceberam isso? Ou seja, quem bebia cerveja estava preferindo as cervejas artesanais do que as cervejas da Ambev, porque todas as marcas de cerveja agora praticamente são da Ambev. Aí aconteceu o que aconteceu lá, mas o cara colocou peito, Fábio, e entrou lá como se fosse o exemplo da Coca. E, inclusive, teve oferta para comprar, né? A Ambev queria comprar lá para monopolizar. Aí o monopólio. Para monopolizar o mercado de cerveja depois. Não conseguiu por causa daquelas coisas que aconteceram. O Coca-Cola também comprou Del Valle, comprou... Tudo que se imaginar é Coca-Cola. Isso aí. Ô, Paulo, e em questão de mercado, qual que seria melhor? O monopólio ou a concorrência perfeita? Em termos de micro, sempre a concorrência perfeita. Macro, oligopólio. O monopólio, ele é desleal. Igual o Fábio falou lá. Ele é desleal. Não pode falar que ele é errado, não. Ele é desleal. Mas tem monopólio. Não pode dizer que não tem, não, porque tem. A gente está falando disso aqui, vocês estão vendo que tem. Fala comigo mais, gente. Certinho por hoje? Para o Estado, é ruim ou bom ter monopólio? Para o Estado, monopólio. Não é ruim nem bom. Para o Estado, todos são bons, porque não deixa de arrecadar aí nenhum deles. Não interfere, não. O Estado aí é a única coisa que não vai interferir, nada deles interfere. É o Estado. Entendi. Certinho? Prontinho, gente? Por hoje é só. Precisando, eu tô às ordens aí, como sempre. E vamos junto.
Fica com Deus. Um abração para vocês. Com Valeu, Deus, boa Paulo. Opa, pode falar. Fala. Boa noite. Boa noite. Posso encerrar? Pode. Sim. Então tá. Tchau, gente. Com Deus. Tchau. Boa noite, Paulo. Boa noite, boa noite.